todos, eu sou o Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a segunda aula do curso avançado sobre a música Cochichando do Mestre Pixinguinha. Segunda aula de 4. Todas as outras aulas vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ver a hora que quiser e quando tiver um tempinho para estudar. Bom, então essas aulas a gente está dividindo sempre em 3 partes, tentando pensar em aquecimento, em técnica e em repertório. Então na parte do aquecimento eu sempre lembro da gente pensar na postura em primeiro lugar, tentar deixar a cabeça em cima do pescoço, os ombros não rígidos, né? Tentar deixar a nossa musculatura relaxada para não ficar com dor. E sempre proponho da gente começar com exercícios de harmônicos, já que os harmônicos são tão importantes para a gente desenvolver o nosso timbre de flauta. Eu queria propor então da gente fazer os harmônicos. Na primeira aula eu falei dos parciais, né? Então tem a fundamental, primeiro parcial ou primeiro harmônico, segundo parcial ou segundo harmônico e o terceiro parcial ou terceiro harmônico. São os parciais do som, né? Partes que formam o som inteiro. Então eu proponho da gente tocar como um exercício de técnica a fundamental, o segundo parcial, voltar para o primeiro parcial e tocar o terceiro parcial. Então é muito importante a gente ter o ouvido ligado para ter aqui no ouvido quais são os sons desses parciais. Certo? Daí a gente vai entender melhor o timbre geral do instrumento e melhorar muito a nossa musculatura facial para conseguir chegar nesses harmônicos. Certo? Então, partindo da nota Dó, e aí eu volto. Certo? E é muito importante a gente ter no ouvido qual é a próxima nota que a gente quer alcançar, ou qual é o som do segundo parcial em relação à fundamental e do primeiro parcial em relação ao segundo parcial, etc. Então, só para a gente continuar um pouquinho, o Dó sustenido, e voltando. Tudo bem? Sempre tentando fazer os parciais saírem da fundamental como se eles fossem uma parte da fundamental, que eles de fato são. Quando a gente toca a fundamental, é bom a gente tentar ouvir essas parciais fazendo parte do timbre inteiro. Então, nota Ré. E voltando. Tudo bem? Então, esse exercício de harmônicos é sempre muito importante da gente manter. Agora, passando para a parte
de técnica, já misturando um pouco com a parte harmônica, eu estou propondo da gente fazer as escalas, os modos. Vamos fazer agora um modo menor, dórico. Vamos fazer eles em terças, como na primeira aula do Cochichando, fazer eles em terças e criando novas articulações a cada escala que a gente for fazer. Então vou fazer 2 oitavas, partindo de Dó, né? Sempre procurando fazer todo o ciclo das quintas. Então eu vou partir de Dó, depois a gente faria Fá, Si bemol, Mi bemol, assim por diante. Só como um exemplo, eu vou fazer o Dó menor, dórico, sempre tentando pensar esse exercício, bom, daí vocês aplicam a todos os 12 tons, mas sempre tentando pensar no nome das notas e na relação dela com a tônica. Então, Dó, Mi bemol, Ré, Fá, Mi bemol, Sol, Fá, Lá, Sol, Si bemol. E tentando pensar ao mesmo tempo em relação à tônica. Então, tônica, terça menor, segunda maior, quarta justa, terça menor, quinta justa, quarta justa, sexta maior, quinta justa, sétima menor, sexta justa ou sexta maior e tônica de novo, em 2 oitavas, tudo bem? Esse é o principal do exercício, a gente pensar no nome das notas e na função delas em relação à tônica. E, além de tudo isso, as diferentes articulações e a sonoridade. Então eu vou fazer sem metrônomo e depois vocês vão colocando o metrônomo em diferentes andamentos, certo? Então, Dó, dórico. Cheguei na tônica de novo, vou voltar. Tudo bem? E passando para os diversos tons, certo? E procurando criar articulações novas, né? Por exemplo, partindo de Fá. E voltando. Certo? Tentar criar articulações próximas do choro, né? Essa é uma delas que o mestre Altamiro Carrilho usa muito. Então, sempre a gente da Escola de Choro de São Paulo propõe que vocês ouçam os mestres do instrumento, né? Assim, a gente vai pegando, entendendo melhor quais são as articulações que eles usam, qual é a linguagem do estilo, né? Qual é a linguagem do choro. Então, passando para a terceira parte de repertório, a gente vai tocar aqui a segunda parte do choro cochichando. Novamente, a gente mandou uma partitura para vocês com a cifra e a melodia escrita, mas sempre com consciência de que a partitura é só uma guia, uma das possíveis interpretações está transcrita ali, mas tem diversas coisas, a gente sabe que a partitura não comporta, né? Como as diferentes performances rítmicas, né? A gente deslocar um pouquinho a melodia para cá, deslocar um pouquinho para lá, todas essas coisas a gente faz na performance e a partitura, a gente sabe, não comporta isso, né? Então é sempre importante a gente estudar com o metrônomo. Eu vou colocar o meu metrônomo aqui a 60 BPM e fazer a segunda parte do
do choro cochichando. E se vocês quiserem pegar pela partitura, muito bem. Quiserem pegar de ouvido, altamente recomendável. Tudo bem? Então, segunda parte do choro cochichando, na primeira oitava, ou entre a primeira e a segunda oitava. 1, 2, 1 e... Tudo bem? Eu fiz sem muitas variações, fiz com algumas variaçõezinhas que já estão escritas na partitura, mas o objetivo é a gente tirar de ouvido o maior número possível de interpretações, porque assim a gente vai gravando na mente quais são as pequenas variaçõezinhas de cada um e vai compondo as nossas próprias, né? E na hora de tocar, a gente vai tocar do nosso jeito, porém dentro do estilo. Então eu proponho agora da gente fazer a segunda parte de novo entre a segunda e a terceira oitava, quer dizer, tocar isso uma oitava acima, ainda a 60 BPM. 1, 2, 1 e... Tudo bem? Então, buscar sempre tocar nas duas oitavas, certo? Porque assim a gente fica mais livre em relação ao instrumento e tenta não ficar preso nas articulações decoradas, né? Já que da primeira para a segunda oitava a gente tem que mudar muita coisa nas articulações, no dedilhado, a gente fica com outra forma na cabeça, né? Se conseguirem pensar nos nomes das notas, melhor ainda, porque aí a gente consegue mudar com mais facilidade entre as duas oitavas e compor variações melhores, né? Sair do mecânico, do decorado mecânico, para variações mais livres. Então, a partir disso vocês vão aumentando o metrônomo, toca em 70, em 75, em 80, que é mais ou menos o andamento que a gente costuma tocar nas rodas dessa música. E tão importante quanto saber a melodia, a gente aqui na Escola de Choro propõe que vocês estudem a harmonia, que os solistas saibam a harmonia dos choros, porque só assim a gente vai poder compor variações que façam sentido dentro da harmonia, certo? Variações dentro da linguagem do choro. Então eu vou propor aqui da gente fazer, no mesmo andamento aqui do metrônomo, a gente tocar as tríades dos acordes. Tudo bem? Na primeira aula do Cochichando eu propus a gente tocar só as tônicas para entender o fluxo harmônico. Agora eu proponho na segunda parte da gente já tocar os arpejos dos acordes. Vamos fazer uma articulação de garfinho, assim, certo? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Então, buscando entender quais são os caminhos da harmonia e quais são as notas pivô da harmonia. Assim a gente vai conseguir compor melhores contracantos e compor melhores variações, tudo bem? Então, parte B do Cochichando, os arpejos. 1, 2, 1 e 2.
bem? Foram os arpejos da segunda parte do Cochichando e fazê-los também uma oitava acima. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? É muito importante a gente tentar conectar essa harmonia ao que a gente está tocando de melodia. Então, sempre buscar juntar esses dois exercícios, ir tirando o tema e decorando a melodia, ao mesmo tempo que a gente vai decorando e entendendo o caminho da harmonia e a relação de uma com a outra. Então, qual nota da melodia está em relação à fundamental do acorde? É sempre bom a gente ter esse pensamento para entender os coloridos da melodia, entender aonde que a gente faz as variações, certo? Bom, são indicações de exercícios para todo mundo desenvolver como quiser, dependendo do tempo que tiver para estudar, independente de se você tem 10 minutos ou 3 horas para estudar. A gente aqui na Escola de Choro de São Paulo propõe essa divisão entre aquecimento, técnica e repertório, tentando juntar os exercícios desse jeito, certo? Porque assim a gente tem uma visão mais geral dos choros, consegue entender melhor as partes de cada um e consegue entender melhor como a gente faz para tocar em roda, certo? Como a gente faz para tocar junto com as outras pessoas. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima.